Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos conversar hoje sobre expectativas, como elas nos atingem e o que nós podemos fazer para não termos expectativas demasiadas na nossa vida. Nunca devemos colocar as nossas expectativas em uma única cesta, não é? Assim como o sábio popular diz que nunca devemos colocar os ovos numa mesma cesta também, porque se você vier a perder a cesta, se ela cair, você deverá fazer o quê? Perder os ovos, não é? Então nós nunca devemos focar as nossas expectativas em apenas uma única situação, porque isso não nos fará bem. Nós vamos exercitar desta maneira a nossa ansiedade e isto também não vai nos resolver muito. Por quê? Porque expectativa e ansiedade, elas fazem um mal danado para o corpo e para o espírito. O que são então essas expectativas e como nós nos frustramos com elas, não é? Quando viemos para a Terra, obviamente, quando nós encarnamos aqui neste planeta, todos nós temos planos para cumprir, nós temos uma agenda para cumprir. Não lembramos desta agenda, por quê? Porque estamos com o esquecimento que Deus nos proporciona a todos nós para que não venhamos, não é, a cair nas tentações dos erros passados. Mas temos estes planos que quando chega a uma determinada fase da nossa vida, eles são colocados em prática pela espiritualidade. Você passa lá a sua infância, a sua juventude, então num determinado momento, não é? Quando você tem lá uma idade já de adulto, estes planos são colocados em marcha e você, a partir de então, começa a pensar no seu futuro, no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais dentro desse trabalho, dentro dessas situações aqui às quais nós estamos conversando. E também, obviamente, dentro de um relacionamento amoroso que você acabe encontrando. Com isto, você deposita as suas expectativas, aquilo que você quer que dê certo nesses projetos, nesses planos que estão em andamento, não é? E nem sempre estas expectativas ou estes planos vão funcionar. Eles poderão ir muito bem até um determinado momento, poderão ir muito bem sempre, mas poderão também falhar logo no início. Dentro destas opções que nós temos, todas os nossos ideais de que aquilo fosse dar certo, todas as nossas expectativas que ali foram depositadas vão ficar então frustradas. E este pode ser um problema, não é? Como nós vamos admitir que elas falharam e onde buscar a ajuda? Em primeiro lugar, para você admitir que algo não deu certo, você tem que parar e refletir. Em que ponto que isto não deu certo, qual o caminho que eu tomei e que eu poderia ter tomado, não é, para que desse certo. Foi um erro que partiu de mim, que partiu da minha logística em relação à minha visão das coisas no dia a dia, na vida, ou será que era mesmo para dar errado, não é? E eu estava então tendo um livramento, como se costuma dizer, não é? A própria espiritualidade me salvou daquilo que eu estava achando que ia ser algo maravilhoso na minha vida e ia ser um problema lá no futuro. Então, essas expectativas que falham, que não dão certo, precisam em primeiro lugar serem refletidas. E depois, também, quando você está numa situação complicada, porque aquilo não deu certo, você precisa buscar ajuda. E essa ajuda ela é muito importante porque não deixa você sozinho, não deixa você entristecido, não deixa você pensar
que a sua falha foi por uma incompetência sua, porque você não tem condições, porque você não pode. Quando estas situações negativas acontecem, não é, do homem, ainda da capacidade íntima, humana, pensar que a falha partiu dele mesmo. Quando nós estamos falando, obviamente, daqueles que refletem, que têm consciência, que têm bom senso, não é? Nós não estamos falando daqueles que vão vivendo como se fosse um trator, passando por cima de tudo e de todos. Estamos conversando aqui sobre expectativas dentro de uma realidade de pessoas que já têm uma identificação espiritual e que conseguem realizar para si e para aqueles que vivem ali junto com ele uma situação de futuro, uma situação boa, não é? Em que este irmão ou esta irmã buscam a qualidade. Nós devemos insistir nas nossas expectativas frustradas. Quando você tem algum plano em mente e você foca toda a sua energia nele e lá num determinado momento ele não dá certo, você deve insistir nisto. Muito bem, esta é uma pergunta que tem uma resposta própria para aquele espírito que reflete sobre as condições em que ele está vivendo. Se você insistir, você pode piorar as suas frustrações. Não que você vá se sentir incapacitado por isto, né? Por este momento que ocorreu. Mas você pode, na verdade, entender que não tinha a maturidade suficiente para levar adiante aquilo que você estava querendo. Então é o momento de parar, é o momento de não insistir, é o momento de refletir e é o momento muitas vezes de dar um tempo, de esperar. O próprio tempo, os próprios dias e a própria espiritualidade precisa deste tempo para que ela faça um rearranjo naquilo que está acontecendo, para que ela apresente a você novas opções, não é? Para que lhe tire do desespero, porque muitas vezes você tem uma expectativa que não dá certo a respeito de um assunto e você se desespera porque aquilo não funcionou como você queria, não é? Então pensamentos negativos vêm à sua cabeça imediatamente e você precisa então dar este tempo para a espiritualidade poder também lhe ajudar. Essa reflexão sobre as causas, não é, desses momentos que não deram certo, ela é fundamental para o engrandecimento, para o embasamento espiritual. Ela precisa se colocar na mente espiritual para que você tenha também uma resignação de que precisava acontecer daquela maneira. Nós sempre precisamos entregar as nossas situações para Deus. Nós não podemos ir vivendo por viver, não é? E querendo resolver tudo à nossa maneira. Nós também não podemos tomar decisões imediatas, como eu disse há pouco, com essas frustrações que acabam de acontecer, porque isso pode tornar o problema ainda maior. Por quê? Porque dali a um mês, ou menos de um mês, a espiritualidade consegue uma solução diferente daquela que você estava pensando, mas você já colocou tudo a perder. Então, reflita, espere, tenha cuidado com aquilo que você faz e espere acontecer, espere que a espiritualidade também lhe ajude. É importante que você tenha uma base religiosa. Dentro do que nós estamos falando aqui, nada se conserta na vida, nada se resolve na vida quando você não tem uma base religiosa. Você vai sofrer muito, muito, porque você não tem um apoio, não é? O apoio espiritual, ele é fundamental. Esse apoio espiritual, para quem não tem, ele sofre o dobro, o triplo daquele que tem. Porque o que tem, ele tem fé. E aquele que não tem, nada tem, ele não tem fé. Ele não acredita em Deus, não é? Ele não acredita em religião.
E muitas vezes não é culpa nem do próprio que está sentindo isso, mas de uma base familiar que ele teve que não o encaminhou para a religião, que não deu para ele esta oportunidade de ele ter uma religião. Por isso que a família é fundamental, ela é fundamental e ela tem toda a responsabilidade, o pai, a mãe, não é? Tem toda a responsabilidade sobre o futuro religioso dos filhos, sobre aquela base, aquele conforto espiritual, porque através deles nós evitamos muitos, mas muitos problemas. Nós também precisamos acostumar a orar. Quando acontecem problemas, expectativas que não dão certo, vamos procurar um local para orar. Vamos procurar Deus. Vamos colocar o nosso coração em contato com o Pai Celestial, com o nosso protetor. Vamos pedir ajuda. Eles querem nos ajudar, mas eles precisam também que você tenha a humildade de reconhecer que esta ajuda, ela tem que partir de você. Eles precisam lhe ajudar, querem lhe ajudar. Procure esta ajuda num local que qualquer da sua casa, no seu quarto, na sala, na rua, aonde você estiver, que você possa se conectar com o seu interior e converse com Deus. Fale para Ele das suas expectativas frustradas, daquilo que você queria e não aconteceu. Fale com o seu protetor, fale com seus amigos espirituais. Depois que você colocar com toda essa propriedade, não é? O que nós estamos conversando aqui, espere, dê um tempo para que a própria espiritualidade faça o papel dela, para que ela possa lhe ajudar. Não pense também que essas ajudas que nós rogamos aos céus, elas acontecem imediatamente. Eles também precisam fazer os arranjos deles lá para as coisas acontecerem, se for, obviamente, para acontecer. Então, precisamos sempre contar com Deus, né? Com o alto, com os irmãos que estão lá na espiritualidade. E vamos também aprender sempre com o Evangelho. O Evangelho é o livro de cura, escrito há mais de 2000 anos atrás. Ele nos coloca em contato direto com as orientações de Jesus. Você quer procurar um conforto? Procura no Evangelho. Procure no Evangelho. Abra uma página quando você estiver desesperado, ou 2 ou 3. Leia. Leia com fé, leia com vontade, que o Evangelho vai lhe trazer uma orientação muito importante para a sua vida. Queridos irmãos, queridos amigos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre expectativas. Acredite sempre em você. Não deixe que a vida, com as suas dificuldades, não é? É difícil viver, nós sabemos disso. Mas não deixe que essas dificuldades da vida derrubem essa força que existe dentro de você. Pare, reflita. Não coloque todas as suas expectativas numa cesta só, não é? Tenha um olhar mais geral para a humanidade, para o mundo, para aquilo que acontece à sua volta. Seja mais sábio para ser mais feliz. Muito obrigado a todos.